Hoje o tema da mensagem é cidade refúgio. Diga comigo, cidade refúgio. Pode dizer para alguém, cidade, você está na cidade refúgio. Glória a Deus. E talvez você já fique empolgado, poxa, a Nasci para Deus é cidade refúgio. Não, Jesus é a cidade refúgio. Amém. Graças a Deus. A Nasci para Deus é a reunião dos primogênitos, é o fortalecimento, é a casa da igreja de Cristo, é um ponto de salvação, de treinamento. Amém. Mas nós, Jesus é a cidade refúgio. E eu não estou aqui pregando uma denominação, estou pregando aqui o Evangelho de Jesus. Embora eu sei que todos nós amemos a visão que Deus nos deu. Amém, queridos? Então quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 20. Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, a partir do versículo 1. Andréia está com uma bebê linda no colo. Você está treinando, né, jovem? Como vocês sabem, Natan e aqui eles estão nos Estados Unidos. Natan está estudando e fazem muita falta para nós. E Andréia ali, uma avó de primeira viagem, está treinando ali com a bebê. Glória a Deus. Gente, quero falar rapidinho com vocês sobre a cidade refúgio, que foi uma cidade que Deus estabeleceu. Quando Israel estava sendo constituída, Josué assumiu a liderança de Israel. Após a morte de Moisés, o líder se tornou Josué. E é muito interessante que Josué sempre teve proximidade com Moisés. E Josué não tinha ideia de que Deus iria escolhê-lo para que ele liderasse o povo no momento de conquistas, no momento de alinhamento civil, de alinhamento jurídico. Então Josué ele assume um desafio muito grande de general e também de alguém que iria fazer um alinhamento, iria dar continuidade a todo o alicerce jurídico que Moisés estabeleceu. Jurídico, cívico e espiritual que Moisés estabeleceu em Israel. Então, quando Josué assume a liderança de Israel e eles atravessam o Jordão e começam a estabelecer-se como nação na terra que Deus havia dado a Israel, e essa terra foi comprada por Abraão em torno de 470 anos antes do texto que vamos ler. Abraão comprou aquela terra. Israel não briga por uma terra que não existe. Abraão comprou aquele pedaço de terra. Então agora a nação de Israel assume aquela região na Palestina, no que conhecemos por Palestina, no Oriente Médio, aquela região. Então, Deus então dirige Josué e diz para Josué, olha, você vai fazer 6 cidades que você vai chamá-las de cidade refúgio. Por que essas 6 cidades? Para que todo aquele que cometer um crime em Israel, um crime involuntário, um crime por acidente, essa pessoa tenha para onde fugir do vingador do sangue inocente, do sangue que foi derramado. O que Deus estava dizendo era o seguinte: se alguém estivesse tacando com um machado em uma árvore e aquele ferro do machado soltasse e por um acaso batesse na cabeça de outra pessoa e a pessoa morresse, culturalmente havia um vingador da família que iria pagar o sangue daquele irmão, ia cobrar o sangue daquela pessoa que caiu das mãos daquele que a feriu, mesmo sem a intencionalidade. Era cultural, acontecia isso. Então, se um acidente, 2 cavalos vinham numa direção e alguém se descuidou e derrubou o outro, e na queda do outro aquele morreu, um parente daquele que morreu iria atrás daquele que causou o acidente e iria matá-lo. Isso era o que acontecia em Israel. E aí eu vou ler para você. Vamos ler juntos o capítulo 20, gostaria que você lesse comigo. Capítulo 20 de Josué, a partir do versículo 1, quando Deus dá uma instrução a respeito disso. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai-vos para vós, cidade de refúgio,
de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, não com intenção, para que essas cidades sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade, e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não o entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com uma intenção e não o odiou antes. Perceba que isso é uma instrução que Deus está dando para Israel. Imagina que na cultura dos judeus naquela época, na cultura do povo hebreu, como é que eram aqueles dias. Então haviam mortes acidentais, e essas mortes acidentais geravam outras mortes intencionais. Então Deus estabelece uma cidade refúgio, para que fosse um lugar em que alguém que estava devendo alguma coisa, mesmo sem a intenção, alguém que estava jurado de morte, alguém que estava jurado por uma vingança, ele deveria correr e entrar naquela cidade refúgio, e ali ele ia encontrar amparo legal, amparo jurídico, para que a sua causa fosse defendida pelo próprio sacerdote e não houvesse mais uma morte por conta de algo que aconteceu sem intencionalidade. Então a cidade refúgio era um lugar que o culpado corria para ela. A cidade de refúgio era um lugar que o condenado à morte, o perseguido pelo vingador, corresse para aquela cidade e encontrasse ali acolhimento, encontrasse ali amparo, para que a sua causa fosse julgada de forma legítima. Então, eu falei isso para nós termos um contexto histórico, o porquê da cidade refúgio, por que elas foram criadas. E Deus manda Josué criar 6 cidades refúgios. É interessante pensarmos nisso, porque 6 cidades refúgios, e elas ficavam ao entorno de Israel, de onde Israel estava. Então, para onde um culpado corria, havia uma porta de salvação. Para onde um culpado corria, havia uma porta de escape, um lugar de acolhimento, devido a ele não ter a intenção de fazer aquilo. Essa cidade refúgio, né, já como introdução, ela aponta nitidamente para Jesus. Jesus é a cidade refúgio. Jesus é a cidade refúgio estabelecida por Deus, para que todo aquele que culpado de forma não intencional, porque o engano do pecado entrou no mundo, e a verdade é que nós já nascemos em um contexto, em um ambiente de pecado. Por mais que o ser humano não queira admitir isso, todos nós nascemos com uma raiz pecaminosa. Para que um argumento muito simples para você e eu pensarmos, quem te ensinou a mentir exatamente? Quem ensina um homem a furtar? Quem ensina um homem a humilhar o outro? A gente precisa de curso para isso? Precisa, gente? Me ajuda aí para eu saber que vocês estão comigo, tá? Precisa de curso para fazer o errado? Não precisa. Precisa de curso para enganar alguém? Não precisa. Tem gente que é tão mal que ainda acaba fazendo curso para enganar, né? Usar metodologias, enfim. A gente aprende porque o mal nasceu conosco. E nasceu por quê? Por causa do pecado que entrou através de Adão. A Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade, e com o pecado a morte. Então todo ser humano, admitindo ou não, reconhecendo ou não, nasceu com uma raiz de pecado dentro de si. Nasceu com tendências ao pecado. Basta eu e você não vigiarmos, não darmos atenção ao nosso ambiente, nós temos facilidade para o pecado. Nós temos uma tendência ao pecado. Quem está comigo aqui? Amém? Pastor, mas falar isso de púlpito na igreja a carne do homem quer pecar. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Então nós precisamos da cidade refúgio. Por quê? Por causa do vingador. E por conta do pecado, nós enfrentamos situações de dores na nossa vida. Por conta da entrada do pecado na humanidade, você já pode ter sido rejeitado, envergonhado por alguém, abandonado, comparado, discriminado. Provavelmente não é revelação, mas eu falo aqui para pessoas que lutam contra a ansiedade, são atacadas pela ansiedade, pessoas que vivem inseguras, pessoas que estão atacadas por pensamentos malignos, por ideias que sufocam a tua esperança de futuro, por ideias que enchem o teu presente com uma preocupação excessiva pelo amanhã. Não é revelação, é estatística. Nós vivemos a geração da insegurança na vida das pessoas. Para onde corremos quando a nossa alma sangra? Para onde corremos quando a nossa alma fica aflita? Para onde corremos quando somos atacados pelo medo? Eu estou falando aqui de medo de viver, o medo do futuro. Para onde corremos? E ter medo é uma coisa democrática, não é verdade? Todo mundo tem um medo. O medo, de certa forma, é preventivo, né? Alguns medos são preventivos e importantes na nossa vida, né? Outros já são exagero. Por exemplo, medo de barata. Todo respeito a quem tem. Não é que você tem medo de barata, você tem um pavor de barata. Mas as mulheres têm até uma desculpa, não é verdade? E uma vez eu fui atormentado às 2h30 da manhã, eu não esqueço disso, 2h30 da manhã. Uma barata foi descoberta embaixo do meu colchão. Eu fui acordado, fortemente acordado. E do jeito que eu fui acordado, no meu primeiro momento, falei, meu Deus, um homem invadiu a nossa casa, deve estar armado. André apavorada, Ney. Falei, que foi, mulher, que foi? Ah, tem uma barata aqui embaixo. Falei, não, deixa ela, pelo amor de Deus. Falou, se você não tirar essa barata daqui, eu vou para o outro quarto. Eu falei, não, eu tiro essa barata. E vai eu levantar o colchão de madrugada, e eu precisava achar aquela abençoada daquela barata, aquela miserável. E tive que achar. Outro dia foi uma largatixa. André tem problema com largatixa desse tamanho. Mas o problema é quando nós, homens, o homem fala assim, eu tenho nojo. E quando o homem fala isso, eu falo, calma, Enzo. Calma. Vou te levar para passar uns dias na roça. Mas eu me lembro, gente, que eu tenho um pavor de rato, mas eu enfrento. Mas eu tenho pavor, mas eu enfrento. Só que eu enfrento, assim, naquela loucura, né? E eu morava na Vila Mariana, recém-chegado em São Paulo, num apartamento legal. Ele era o térreo, o primeiro andar, e ele tinha uma sacada bem grande, 60 metros só de sacada. E aí, eu estava morando lá, de repente, apareceu um rato naquela sacada lá. E eu estava tão desesperado com o rato que eu peguei o rodinho. E André falou, vai lá. E eu querendo falar para ela, vai lá você, mas não podia. Honestamente, minha vontade, vai você, pô, você que viu, Deus te mostrou. Não me envolve nisso. Gente, eu saí, peguei o rodinho, eu saí, mas eu mirei, eu falei, cara, tem que matar ele, senão ele vai me matar. Eu estava pensando. Eu mirei, gente, com toda a minha força. Quando eu dei, ele pulou. E eu rodei. Tomei um tombo tão grande, cara. E naquele tombo eu levantei com mais velocidade ainda, com medo dele voar em cima de mim. Não percebe que coisa terrível. Bom, eu falei disso para dizer que a gente tem medo. Não sei se eu alcancei meu objetivo. Nós temos medo de muitas coisas, mas existem medos que nos apavoram, não na nossa expressão assim corporal exatamente. Não são medos pequenos, como rato, barata, lagartixa, mas são medos do futuro. São medos espirituais, existenciais, que nos perseguem por conta da nossa história. E deixa eu falar uma coisa,
que tem muito a ver conosco, a mim, a você. Todo ser humano tem um histórico espiritual de algum pecado. Nós pecamos. E o diabo sabe das nossas preferências, das nossas fragilidades. E por isso você conhece pessoas que prosperam financeiramente, mas estão vazias por dentro. Pessoas que estão com a vida organizada, mas não conseguem encontrar paz. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem uma boa formação profissional, mas não se realiza no que faz. Existem lágrimas que ninguém vê. Existem lágrimas no chuveiro, na madrugada, que você nem tem com quem falar. Aonde a gente encontra refúgio? Então, a primeira verdade que eu queria externar desse texto, extrair desse texto e publicar aqui com vocês, é que Deus sempre soube que o homem precisaria de um refúgio. Eu e você precisamos de um refúgio. Não há um ser humano que não precise de um refúgio. E antes que alguém precisasse de fugir, antes que alguém precisasse desse refúgio, Deus já havia preparado uma cidade segura para nós. Antes que o homem se sentisse culpado, Deus já havia providenciado uma cidade refúgio para nós. Por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o livro de Apocalipse diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, Deus já havia planejado a cidade refúgio para a humanidade. Por isso que Jesus é o Senhor de toda a criação e nós o adoramos. E alguém pode adorar a Jesus nesse momento? Alguém pode celebrar a vida de Jesus? Aleluia! Guarde isso, o Evangelho, Vitor, não é Deus reagindo ao nosso fracasso. O Evangelho é Deus se antecipando à nossa dor. O Evangelho não é Deus reagindo ao nosso pecado. O Evangelho é Deus se antecipando à nossa escravidão. Por isso que a palavra diz: se pois o Filho do homem vos libertar, sereis livres. Amém? Então Deus preparou uma cidade refúgio para você. Eu vim dizer essa manhã, se você esquecer de tudo que eu estou falando, eu quero que você guarde isso no teu espírito, na tua memória, internalize essa verdade. Deus tem uma cidade refúgio para você. Um lugar de proteção, um lugar de segurança. E esse lugar não é geográfico, esse lugar não é um lugar que você paga para entrar, esse lugar é uma pessoa. E por isso que a palavra diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse lugar é Jesus. E é por isso que Jesus disse assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Diga comigo: há um lugar seguro para mim em Deus. Aleluia. Bom, mas nós enfrentamos a perseguição do vingador. O ser humano enfrenta essa mesma perseguição que havia no Velho Testamento, do vingador, de alguém que acreditava que o outro era culpado por ter feito alguém morrer, por ter errado. Esse texto de Josué 21 é uma tipologia a respeito de Jesus. Jesus é a cidade refúgio. Mas quando afirmamos que Jesus é a cidade refúgio, podemos afirmar também que o diabo é o vingador que olha erros, culpas, tropeços, desacertos na nossa vida e nos persegue, com o fim de gerar morte na nossa vida. E não necessariamente a morte física, mas a morte espiritual. A morte para a vida, a morte existencial. E é possível que você conheça pessoas que são pessoas boas,
mas estão vivendo uma morte existencial. Não tem mais prazer na vida. Não tem um porquê levantar da cama. É terrível o dia amanhecer e você não ter um motivo para levantar. Isso acontece com pessoas boas, pessoas bem intencionadas, mas que estão vivenciando determinadas situações nesse nível, de ver o dia amanhecer e não ter disposição, alegria para levantar, não ter um porquê sorrir para a vida. Mas o Espírito Santo te diz hoje: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Então existem situações que nasceram das nossas escolhas erradas. Sim, existem. Não vamos aliviar nossa culpa. Eu conversava num aconselhamento essa semana, e o homem me disse assim, olha, ele contou um monte de coisa que ele ia vivendo, falou, mas isso é culpa de fulano, é culpa da ciclana, é culpa da minha esposa. E eu falei, não, vamos começar bem essa conversa. Observe mesmo de quem é a culpa. Vamos lá, quem é que abriu a janela para o vento entrar e tirar as coisas do lugar? Quem é que abriu a porta na hora da tempestade e não fechou? Quem é que deixou o portão aberto na madrugada em um lugar perigoso? Me diz aí, quem é que foi? Então, existem situações que nós causamos, nós criamos por causa das escolhas erradas. O filho pródigo, já citamos aqui outras vezes, não é porque Deus abandonou, é que nós decidimos fazer algumas coisas erradas, com a nossa própria ideia, seguindo um padrão que nós aprendemos de alguém, ou um padrão da nossa própria mente. Por isso há pessoas sofrendo ou empurrando um sofrimento para o futuro, porque estão escolhendo errado, estão mantendo uma escolha errada, trocaram princípios por emoção, trocaram propósito pelo prazer, trocaram Deus por desejos momentâneos. E isso tudo gera perturbação na vida da pessoa. Existem pessoas, então, que estão vivendo uma vida afligida pela consequência das suas escolhas. Provérbios capítulo 14, versículo 12, esse texto é uma trombeta para mim, é uma trombeta para nós. Olha o que diz a palavra, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final conduz à morte. Eu quero chamar a tua atenção que de repente tem um caminho que, na sua concepção de vida, ele está parecendo direito, mas Deus está dizendo, olha, no final, isso vai se voltar contra você. No final, isso vai produzir morte. No final, isso vai produzir uma dor muito grande. Bom, esse é o primeiro tipo de situação. Coisas que nós vivenciamos porque escolhemos errado. E às vezes escolhemos deliberadamente. Escolhemos sabendo que estamos escolhendo o erro. Segundo tipo de situações que nós enfrentamos e que vamos precisar da cidade refúgio, é porque são situações que nos causam dor, geradas por outra pessoa. O abandono, a rejeição, a traição, o roubo, a deslealdade, a calúnia, outra pessoa. E às vezes nós vivemos uma consequência gerada pela escolha do outro. Por exemplo, os irmãos de José venderam José. Escolha do outro. A Ana, o marido tinha uma rival dela dentro de casa. Escolha do outro. Jefité foi rejeitado pelos irmãos a vida toda, escolha do outro. Mefibosete perdeu o reinado, ficou aleijado dos pés, porque a ama dele, a empregada dele, caiu com ele, possivelmente em uma fuga, ficou aleijado dos pés, e perdeu o reinado por causa da escolha do seu avô, escolha errada. Então existem pessoas marcadas pela dor do abandono,
da traição, do abuso, das rejeições, das preferências dentro de casa. Pessoas que ouviram palavras destruidoras desde a sua infância. E parece que essas palavras vão ecoando. E quando alguma coisa dá errada, você se lembra daquela palavra que falaram. Ou eu preciso abrir um parêntese e declarar aqui, no poder do nome de Jesus, essa é uma manhã de libertação. Você não será escravo das palavras que disseram contra você. Você não será escravo das dores que implementaram contra você. Jesus está aqui como cidade refúgio na nossa vida. Aleluia. E ao ouvirmos palavras negativas, tem pessoas que permitiram que essas palavras construíssem em si uma fortaleza. Há pessoas, inclusive, que superaram a pobreza, mas não superaram a rejeição. Há pessoas que superaram a escassez, mas não superaram o abandono do pai ou da mãe. Continuam se sentindo abandonados. Há homens com 40, 50 anos, até hoje, tentando receber a aprovação do pai, a validação da mãe. Existem pessoas afligidas pela decisão do outro, mas o que o outro fez não terá mais poder na sua vida, porque existe um outro enviado por Deus, a saber, o Filho de Deus, que morreu em teu lugar, que se sacrificou em teu lugar, para que você não viva mais as dores que essa vida propôs na sua vida. Aleluia. Existe uma cidade refúgio em Deus. E terceiro e último, existem situações, primeiro, situações que as minhas escolhas me conduziram. Depois, situações que as escolhas de outros me conduziram. E terceiro, existem também situações que vivenciamos, que elas são causadas por perseguição espiritual. E queira você admitir ou não, existe perseguição espiritual. Importante abrir um parênteses e dizer que nem tudo o que acontece na nossa vida é fruto de uma perseguição espiritual. Como lhes falei, tem escolhas que nós fazemos, tem escolhas dos outros, e como nós vamos reagir a isso é um problema nosso, e tem também a perseguição espiritual. Então tem três coisas na nossa vida, mas que tudo na nossa vida vai depender do nosso posicionamento em Deus. Você pode estar vivenciando a escolha de alguém em te maltratar, em te roubar, em te trair, em fazer o que conseguiu fazer contigo. Pode estar vivenciando isso, mas vai depender de como você vai se posicionar a partir disso. Você não nasceu para ficar na mão de ninguém. Você não nasceu para depender de validação de quem quer que seja. Se você aprender a lidar com desprezo e com as críticas, você já andou metade do caminho para o sucesso. O Espírito Santo hoje te chama para a liberdade em Cristo Jesus. Tira do teu radar aquelas pessoas que te criticam, que te ofenderam, que você acha que precisa da aceitação delas. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Fala assim, estou livre. Livre. Você não precisa de validação de ninguém, senão a validação de Deus. Isso é fundamental para a gente seguir aqui. Perseguição espiritual, terceiro aspecto. Quero falar rapidamente sobre espíritos malignos que nos perseguem. Eles não habitam em nós, eles não estão na nossa casa, mas de longe eles nos perseguem. E você precisa colocar isso no seu radar. E eu não quero que você fique assim procurando. Ai meu Deus, tem um demônio me perseguindo. Caramba, está ali. Levou uma fechada, foi um demônio. Não, calma, nem tudo é demônio. Mas você precisa ter na sua consciência que eles existem. E que o diabo veio matar, roubar e destruir. E que ele precisa de um espaço na nossa vida para ter efetividade. Pedro diz assim, 1 de Pedro 5:8, se a mídia quiser ir colocando os versículos, diz assim, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão.
O diabo é aquele pensamento de derrota que vem, que você não sabe de onde veio. É aquele pensamento de vingança que vem, que você, nossa, por que isso está vindo aqui? O diabo é aquele pensamento de comparação. É aquele ele vem, ele lança dardos inflamados na nossa mente. Ele anda rungindo como leão. Não está no teu caminho, mas ele ruge. Ele solta uma palavra. Faz isso, faz aquilo outro. Eu ia contar um negócio para vocês, mas eu não sei se eu devo contar. Mas tu está curioso. Gente, eu enfrentei uma experiência muito interessante. A André falou, cuidado. Ai, meu Deus, agora eu estou no meio do caminho. Bom, vou falar baixinho. Essa parte se edita. Na rua que eu moro, acho que eu já contei aqui a primeira parte. Tem um cão que ele ama fazer o número 2 no meu portão. No portão de entrada. Porque lá tenho 2 cadelas que moram com a gente, né? A Chanel e a Choquita. Então, não sei se ele sente o cheiro, ele começou a marcar aquele território. E, em contrapartida, o vizinho, vou me limitar a isso, o vizinho dá a ração para ele, abre o portão para que ele faça o número 2 fora de casa. E o cachorro escolheu o quê? O meu portão. Eu não sei até hoje se foi o cachorro ou se foi o demônio que entrou no cachorro. Porque aquilo foi me irritando. E eu passei no vizinho e falei assim, ô vizinho, bem assim, desse jeito, ó, desse jeito aqui. Não estou inventando, meu filho estava comigo, Adriel. Falei, ô vizinho, pô, cara, me ajuda. Estava a pé. Teu cachorro está fazendo número 2 lá, ó, está fazendo um estoletão, cara. Falei com ele. Ele falou, é mesmo? Irmão, entrou aqui e saiu aqui. Aleluia. Mas eu estava falando de perseguição espiritual. Bem provavelmente, se o diabo estava armando uma cilada para mim, ele perdeu aquele dia. Pela misericórdia e graça de Deus. Não foi minha bondade, não. Eu ouvi um conselho de alguém, eu me acalmei, e sei lá o que foi. Eu sei que foi graça de Deus. Mas existe uma perseguição espiritual contra nós. O diabo quer te perseguir de alguma forma, quer roubar sua paz. Se puder, destruir tua casa, teu casamento, teu futuro, comprometer teu futuro. De alguma forma. Pedro diz que o nosso adversário anda ao derredor. E eu ouvi aquela voz, vai lá, faz isso, joga a pá lá, fala isso para ele, aponta o dedo para ele. Eu ouvi a voz. Era um pouquinho de consciência do Ney, do ego, da soberba, do humano também que sou, mas era um pouquinho do diabo. A Bíblia diz, nossa sangue. Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar com você. Pedro disse, depois em outro momento, Pedro falou, Senhor, por que você vai ser crucificado? De jeito nenhum. Jesus olhou e falou, para trás de mim, Satanás. O que eu estou mostrando biblicamente? Que existem inserções, interferências do diabo na nossa vida. Para tirar tua fé, para tirar tua paz, para comprometer teu futuro. Existe oposição espiritual real. Existe ataque espiritual real. Existe tentação gerada diretamente por Satanás, reais. Existem fortalezas e bloqueios reais na sua vida. E eles têm origem espiritual. Eu não vim ensinar você a viver obcecado pelo diabo, mas eu vim te ensinar a não viver uma vida achando que não tem. Eu vim te ensinar a não ignorar as ciladas e os ardis demoníacos. Existem pessoas que estão mantidas sob opressão satânica. Vive uma vida silenciosa, mas aflita, perturbada. Pessoas que às vezes são conduzidas a abrir determinados sites pelo próprio diabo. Você tem que sair de lá com a sua própria mão. Não fique. Tome um posicionamento hoje e pare de ignorar o reino das trevas.
Pare de ignorar a interferência de demônios. Eu vi uma postagem outro dia e eu fico pensando, como é que as pessoas escrevem isso? Uma pessoa cristã, mas eu estou ensinando a igreja, eu não estou falando nome nem julgando ninguém, mas é um ensino. A pessoa foi num show e escreveu assim: eu daria minha alma para viver tudo isso novamente. Ela não só disse, ela escreveu. Sabe o que isso significa? Ela está dizendo para o diabo: eu te dou a minha alma para viver essa sensação de novo. Nem ela tem ideia do que disse. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente externa. Quem está comigo aqui? Meu tempo está acabando, mas deixa eu te falar isso. Eu contei, já no encontro, eu contei uma experiência de um homem que ele falou assim, olha o que ele falou sobre essa expressão. Ele falou assim: olha, eu queria tanto ganhar na loteria que se precisasse eu vender a minha alma, eu vendia para ganhar na loteria. Eu atendi esse homem chorando. Ele falou assim: pastor, eu falava isso volta e meia, falava isso, e uma vez eu falei isso e tive um sonho. E eu estava dormindo, eu e meu primo no quarto. E aí, eu no sonho, sabe aquele sonho que você acorda parecendo que é tão real que você sente a impressão que estava acontecendo, você sente na pele? Foi isso que ele sentiu. Ele falou: a parede do meu quarto começou a esquentar tanto porque ela pegava fogo no sonho. Eu estava num quarto, a parede pegava fogo, e os números piscavam, saíam números incandescentes dentro daquele fogo, e eu comecei a sentir a presença de Satanás no quarto. Era uma coisa terrível. E ele falou: eu acordei, tamanho era o fogo, que eu acordei com aquela sensação de alguém estranho, muito ruim no meu quarto. Eu comecei a sacudir o meu sobrinho, meu primo, porque eu via os números na parede. Eu sabia que aqueles números era para eu jogar aqueles números. E ele falou: desde esse dia eu peguei um vício por jogo, e eu já quebrei 5 vezes, já tive 5 empresas, e fico bem quando estou com 2 carros, casa na praia, apartamento, perco tudo de novo, no jogo, no vício. E eu falei: a palavra está aí, quando você falou, se for preciso eu vender minha alma para o diabo, eu venderia. Às vezes nós abrimos espaço na nossa vida para o diabo botar a pata dele. Nós abrimos com a nossa própria boca. Essa é uma manhã que o Espírito Santo está nos levando a avaliar que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Não podemos ignorar os ardis de Satanás. As tuas palavras, elas têm um poder, sim, tem poder. A Bíblia diz: o poder da vida e da morte estão nas palavras. O que bem a utiliza, comerá, está na língua. O que bem a utiliza, comerá dos seus frutos. Pare de falar: ainda morro disso. Pare de falar: eu daria minha alma para sentir isso de novo. Pare, cuidado com as expressões. Existe um vingador andando na terra. Existe um escrito de dívida que estava contra aqueles que estão fora da cidade refúgio. Por isso que na carta aos Colossenses, Paulo escreve que Jesus, na cruz do Calvário, destruiu o império das trevas, cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Então havia um escrito de dívida e havia um cobrador. Espíritos malignos que perseguem a pessoa para cobrar dela o que ela fez. Daí a importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Daí a importância de nós levarmos a sério o que Jesus fez, de vivermos um cristianismo unilateral, um cristianismo único, um cristianismo radical, de renúncia, de desprazer. Se você está esperando viver prazer no cristianismo, eu tenho uma verdade espiritual para te dizer: o cristianismo é uma religião que prega o desprazer da carne. Talvez seja uma verdade dura, mas é a verdade que te liberta.
Enquanto a gente quer ter prazer numa coisinha, ter prazer em outra, ter prazer em outra, nem a vida se desenvolve como pessoa. Quer ver? Quando te der vontade de ler um livro, vou falar para esse lado que os adolescentes estão aqui, quando te der vontade de ler um livro, isso é para a igreja toda. É que eu estou conectado com eles, que eu amo essa turma aí. Escuta isso. Te der vontade de ler um livro, o teu cérebro vai falar assim, não, vai ver a rede social. Você vai falar, dá prazer ver a rede social? Eu vou ler um livro. Eu vou estudar essa matéria. Procure descobrir onde está o prazer e onde está o desprazer. Você vai perceber que o desprazer é a construção de um sucesso futuro. Não tem nada a ver com automutilação, nada disso. Estou falando com desprazer. Sempre você vai ter essa escolha. Peraí, isso aqui, eu tiro o prazer disso e vou ser fiel a Cristo. Eu tiro o prazer disso, vou ser fiel à minha família. Eu tiro o prazer disso, vou ser fiel ao meu futuro. Eu tiro o prazer. O desprazer, ele precisa ser uma disciplina na nossa vida cristã. Deixa eu correr. Já vamos caminhar para o final. Cidade refúgio. Por que era importante para que a pessoa corresse para esse lugar de livramento? Para que a pessoa corresse do vingador. Para que quando a pessoa percebesse que ela estava sendo perseguida por um erro cometido, ela corresse para esse lugar. Cidade refúgio. O pecado reproduz pecado. Pecado reproduz pecado. Você experimenta, não experimenta não, mas observa. Quem fala uma mentirinha, daqui a pouco aumenta, tem mais coragem de falar uma mentira maior, tem mais coragem de falar uma outra mentira maior, e vai ficando com a consciência cauterizada, porque pecado reproduz pecado. Por isso o alcoolismo, a violência, a pornografia, o adultério, a fornicação, a mentira, a manipulação, o abandono, tudo isso vai destruindo a sociedade. Veja se não são essas coisas que ofendem um ser humano, que destroem um ser humano. E a Bíblia vai falar de fortalezas espirituais. Existem fortalezas mentais e espirituais construídas a partir de uma série de pecados não confessados, não arrependidos, de pessoas que estão vivendo longe da cidade refúgio, distante da cidade refúgio. E a palavra diz em Mateus capítulo 12 que um espírito, quando sai de um homem, um demônio sai de uma pessoa, quem aqui está liberto? Dá um glória a Deus bem forte. Oh, glória a Deus. Já saiu da tua vida. Pode dizer um amém bem forte. Amém. Esse demônio que saiu, ele não tem para onde ir. Escuta isso é Bíblia. Ele não tem para onde ir. Os demônios ficam procurando um lugar que eles possam ficar. Por isso que Jesus falou em Mateus 12, quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Ele anda em desertos, lugares áridos. Não tem onde ficar. E toda vez que ele volta de longe, ele vai observar que a tua casa, que você que é uma casa, está ocupada. Fica de longe que ele está vendo que quem habita em você é uma pessoa muito simples, mas muito poderosa, chamada Espírito Santo da verdade. Então não tem onde ficar, porque agora você habita na cidade refúgio. Você encontrou um refúgio. E é por isso que o Salmo 91 é tão poderoso, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que Jesus fez na sua vida? Ele diz assim: eu sou a porta. Quando você disse sim para Jesus,
Você entrou pela porta. E essa porta é a porta da cidade refúgio. Toda a tua dívida ficou para trás. Agora você tem um advogado. Por isso que a palavra diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Você tem uma defesa, você está perdoado. Essa é uma manhã de consciência do perdão de Jesus na nossa vida. Quem pode dizer amém para isso? Então o vingador, quando a pessoa entrava na cidade de refúgio, o vingador não conseguia mais acesso a ela. Ela estava legitimamente protegida. Ela estava legitimamente acompanhada pela defesa do sacerdote. Você entrou na cidade de refúgio. Você que disse sim para Jesus, entrou na cidade de refúgio. E na cidade de refúgio há bênção para a sua vida. Aleluia. O evangelho não é uma reação ao pecado, é uma antecipação ao inferno. É o evangelho de Jesus que não vai deixar você ir para o inferno. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Você está debaixo da bênção de Deus. Aleluia. Você agora habita na cidade de refúgio. Eu queria saber, e parece redundante, mas é importante, quem aqui, de fato, com consciência, aí no YouTube, aqui na galeria, aqui na igreja, quem aqui habita no esconderijo do Altíssimo, sinaliza espiritualmente, de alguma forma? Aleluia! Aleluia! Aquele que me enxergou, aquele que me resgatou, toda honra a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a glória. Quem pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Então diga comigo: eu estou na cidade refúgio. Jesus, o Filho de Deus, é a minha cidade refúgio. Nele eu sou abençoado. Nele eu sou filho amado. Nele eu estou seguro. Nele está a minha prosperidade, a minha salvação, a vida abundante. O meu futuro está em Jesus. E eu estou nele. E eu sou dele. Porque dele, para ele e por Ele são todas as coisas. Nós estamos em Jesus. Deus tem uma bênção para o teu futuro. O teu futuro não será frustrado em nome de Jesus. Deus tem uma coisa nova para a tua vida. Você não está debaixo de perseguição mais. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pega a ceia, sentado mesmo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cidade refúgio. Cidade refúgio. Põe o Salmo 91 na tela. A João Ferreira de Almeida. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Se você já está com a ceia na mão e quer ler comigo, eu estou lendo o versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Aleluia. Sem medo da escuridão, sem medo de demônio.
Aleluia. Versículo 6. Nem da peste que anda na escuridão. Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás